Muito bem. Então agora preste muita atenção a estes ensinamentos, a esse entendimento que a gente vai trabalhar nesse momento, tá? Porque essa é a base, tá, para o entendimento de como funcionam as nossas emoções. Essa é a base para que nós tenhamos condições, que você tenha condições de entender as suas emoções para poder ter mais autonomia, mais controle sobre o comportamento. Porque muitas vezes a gente tem dificuldade em entender, as pessoas têm dificuldade em entender qual a relação direta da emoção com o comportamento. E ao não entender a emoção, ela domina o comportamento. Tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte, que no mar das emoções, ou nós dominamos elas, ou elas nos dominam. Então não tem meio termo. Muitas vezes a pessoa fala, eu sou uma pessoa extremamente racional, eu tenho controle sobre aquilo que eu estou sentindo, como eu vou agir, e ela não se dá conta o quanto ela é traída por ela mesma. É no momento em que uma carga emocional forte é desencadeada, que gatilhos emocionais são desencadeados, né? O que são gatilhos emocionais? O que dispara sentimentos, emoções, memórias que estão arquivadas com base em tudo aquilo que a gente viveu e com base naquilo que a gente entendeu do que a gente viveu. Né? Então não é só o que aconteceu, mas como a gente entendeu o que aconteceu, e isso determina o nosso comportamento. Eu não quero dizer tal coisa, mas eu acabo falando e depois que eu falo eu me dou conta, me arrependo. Ou eu não quero ter tal atitude, determinada atitude, mas na precipitação, na impulsividade, na reatividade, eu acabo fazendo e depois eu tenho que contornar ou não é possível contornar. Então prestem bastante atenção, assista esse vídeo numa velocidade 1, vai anotando, porque o mais importante, gente, não é aquilo que, a velocidade, o mais importante é aquilo que você é capaz de entender e colocar em prática no seu dia a dia. E autoconhecimento não é um processo que vai acontecer num estalar de dedos. É um processo de maturação, de entendimento. É importante ir desenvolvendo paciência, calma, para poder perceber, lapidar as nossas percepções, porque senão a gente fica achando que está sendo dinâmica, achando que está fazendo um monte de coisa e está vivendo na superficialidade. Está se sabotando, está desperdiçando um tempo precioso e irrecuperável. Então preste bastante atenção. Quando uma emoção é desencadeada, e como eu falei no vídeo anterior e em outros também, emoções fortes têm um poder de influenciar o nosso comportamento muito maior do que emoções positivas. E elas têm um motivo para isso e a gente vai falar isso num outro momento. Tá? Mas quando você se dá conta que desestabilizou, o que é isso? Percebi que eu comecei a ficar irritado, percebi que eu comecei a ficar com raiva, percebi que eu estou frustrado, estou chateado, estou com medo, com ciúme, percebi que uma emoção negativa começa a tomar conta de mim. Então, o primeiro passo a se fazer, tá? A primeira coisa é lembrar de se acalmar. E isso a gente precisa treinar. Por quê? Mas Fabiane, você está falando em se acalmar. Se eu estou com raiva, naquele momento eu não consigo me acalmar. Mas eu preciso entender para poder treinar que agir sob o efeito da emoção é ela que vai determinar o meu comportamento. E aí, se eu não quero ter uma atitude equivocada, reativa, da qual eu vou me arrepender depois e possivelmente eu não posso voltar atrás, eu vou ter que parar e refletir, eu vou ter que treinar. E aí, como diz, a gente faz o treino antes do jogo.
a gente tem que treinar em momentos de maior calmaria, a gente tem que treinar conscientemente para que quando a gente precisa a gente tenha recursos. E isso é muito importante. Porque quando a gente age na reatividade, eu vou contar uma pequena história, vou me permitir alongar este vídeo e contar uma história. Tinha um pai e o seu filho. E o seu filho, criança, estava tendo um comportamento bastante agressivo, rebelde, xingava os amiguinhos, as amiguinhas, brigava, chutava. E aí depois se arrependia, não queria perder a amizade, ia lá e pedia desculpas, né? E um dia o pai dele, percebendo essa situação, sentou para conversar. Talvez até vocês já conheçam essa história, mas sempre é bom a gente se lembrar. O processo educativo passa por esse espiral, né? A gente vai ampliando continuamente as nossas percepções. O pai sentou com o seu filho e disse: filho, eu tenho percebido que nos últimos tempos você tem se irritado bastante com alguns dos teus amiguinhos, você tem brigado com eles, até com os seus irmãos, você anda bastante agressivo nos últimos tempos, mas depois você se arrepende e pede desculpas. Mas eu quero te dizer que é bonito o gesto de pedir desculpas, mas se a gente ficar a vida inteira falando aquilo que não deveria ser falado, repetindo os mesmos erros e achando que o pedido de desculpas anula, nós vamos ter muita dificuldade de nos relacionarmos com as pessoas, delas quererem ficar perto de nós, porque se a gente ficar repetindo os mesmos erros, chega um tempo que ninguém mais quer ficar perto da gente. Então eu vou fazer o seguinte, tá vendo aquela cerca lá perto do pomar? Então, aquela cerca de madeira, eu vou te dar pregos e um martelo. E toda vez que acontecer uma situação onde você se irritar com alguém, você brigar com alguém, se desentender com uma outra pessoa, você vai pegar um prego e vai lá e vai pregar nessa cerca de madeira. E no momento que você se arrepende, pede desculpas, você vai lá e arranca esse prego, ok? Combinado? Combinado. E aí passaram-se alguns dias, alguns fatos similares a estes aconteceram e o menino foi lá, pregou, depois foi lá, arrancou o prego. Depois de alguns dias, o pai voltou a chamar o menino. Senta aqui, filho. Então agora nós vamos ir até aquela cerca. Eu quero que você olhe como ela está. Aonde você não colocou pregos, aonde você colocou pregos e depois retirou, e aonde os pregos ainda estão fixados. O menino olhou, refletiu e o pai continuou: filho, a gente tem que ter muito cuidado, porque quando a gente fala algo desagradável para o outro, quando a gente machuca o outro, mesmo que depois a gente se arrependa, a gente pede desculpas, a marca vai continuar lá. Se eu não pedir, ainda pior. A marca continua em mim. Mas quando a gente entende que a gente pode se trabalhar, se preparar para diminuir ao máximo as situações de equívoco, de desentendimento, de falar sobre o efeito da raiva, nós vamos ter uma vida mais leve, mais feliz e vamos ter muito menos desgaste com as outras pessoas. E isso é na nossa vida também. Essa pequena reflexão do menino e da experiência de colocar os pregos, retirar, é para a nossa vida, é para a gente refletir. Não significa que a gente não vá ter equívocos, mas se nós não aprendermos com eles, há muitas chances de nós repetirmos os equívocos de forma contínua. Mas se a gente tiver recursos para olhar para as situações que se apresentam, aprender com elas, gradativamente nós vamos evoluindo, vamos nos tornando mais hábeis e deixamos de repetir os mesmos equívocos. Pode ser que tenhamos novos equívocos, novos erros, mas eles também fazem parte do repertório de aprendizagem. Então, primeiro
passo é lembrar que quando eu desestabilizo emocionalmente, tá? Eu preciso primeiro me acalmar. Mas nem sempre eu tenho condições de me acalmar naquele momento. Ou perceber que o outro desestabilizou. Aí é fundamental não dar continuidade à conversa que já deixou de ser um diálogo e possivelmente está tomando os rumos de uma discussão. Então, nesse momento que eu percebo ou a minha alteração emocional ou a alteração emocional do outro, a melhor coisa é o silêncio. É parar de falar, é dizer, num outro momento a gente continua falando sobre isso. É sair, né? Não precisa ser de uma forma desrespeitosa, mas é silenciar para não ser traído pela própria emoção. Ao silenciar, nós nos damos um tempo, ou damos um tempo para o outro elaborar aquilo que está sentindo, ou pelo menos acalmar. Um bom exercício para a gente acalmar é a velha e boa respiração. Tomar uma água, sair, ir ao banheiro, lembrar de respirar. Por quê? Quando eu foco na minha respiração, e aí vai um segredinho, aí vai uma dica muito importante. A nossa mente não foca em dois lugares ao mesmo tempo. Então, se eu estou na emoção, por exemplo, na irritação, e eu me lembro de me irritei, percebi que me irritei, né? E digo para outra pessoa, depois a gente conversa e saio, ou silencio e me afasto, vou tomar uma água, vou ao banheiro, saio um pouquinho e me lembro de respirar. Eu estava focada na emoção, você estava focada na emoção. Quando a gente vai para a respiração, o nosso foco de atenção muda de lugar. Então, é um mecanismo para a gente driblar a nossa mente, né? E conseguirmos ter controle em meio a uma emoção, a uma situação que causaria descontrole, desestabilização emocional. Então, eu vou para a respiração. E no momento que eu vou para a respiração, eu começo a me acalmar, tá? E aí eu posso treinar os passos. Então, quando a gente percebeu a emoção, né, se deu conta da emoção, nós temos a oportunidade de identificarmos aquilo que estamos sentindo. Então, a primeira coisa é identificar aquilo que se está sentindo, tá? Identificou aquilo que está sentindo, nós vamos para o passo 2, para o estágio 2. Então, identifiquei que eu estou ansioso, ansiosa, com raiva, com medo, com receio. Eu dou um nome à emoção. Quando eu dei nome para a emoção, eu saí, né? Eu estou fazendo uma analogia ao coração, tudo acontece aqui na nossa mente. Eu saio da emoção e vou para a razão, tá? Então, quando eu vou para a razão, eu tenho a condição de pensar sobre aquilo que eu estou sentindo. E aí eu vou dialogar com as emoções. O que é isso? Então, eu estou ansiosa. Identifiquei que eu estou ansiosa. Vou para a razão, ou seja, eu começo a me questionar sobre aquilo que eu estou sentindo. Então, eu faço perguntas. O que essa emoção quer me dizer? Ela quer me dizer que eu tenho que me preparar mais, ela quer me dizer que tem alguma coisa que está por acontecer, que eu ainda não sei. Por que eu estou tão ansiosa? Então, ao refletir sobre, eu vou para a causa que desencadeou aquela emoção. Então, de repente, eu estou insegura em relação a algo que eu tenho que fazer, uma prova, uma entrevista, ou aconteceu um desentendimento familiar ou no relacionamento e isso está mexendo comigo, né? Ou tem algo que eu ainda não sei o que é e está me perturbando. Então, eu começo a investigar a causa daquilo que eu estou sentindo. Se eu identifico uma causa que seja
Por exemplo, eu estou insegura porque eu não me preparei direito. Então, a insegurança me ajudou a enxergar que eu preciso me preparar melhor. Ou eu estou angustiada porque eu briguei com alguém ou me desentendi com alguém. Ah, mas por que eu me desentendi? Ou a pessoa disse alguma coisa que eu não gostei e não falei nada, não teve desentendimento, mas teve um desconforto. Ou eu falei alguma coisa e eu percebi que foi inadequado, que não foi a melhor coisa a se falar e fiquei com um sentimento de culpa, de remorso, de desconforto. Nesse momento, quando eu identifico a causa, eu posso pensar no próximo passo, que é como que eu lido com isso. O que eu posso fazer? Eu posso ir lá conversar com a outra pessoa? Eu posso estudar mais? Eu posso me preparar mais? Eu posso, por exemplo, nem sempre a gente tem a condição de fazer algo diferente. Então eu posso pensar que para esse momento, para essa situação, eu estou dando o meu melhor. Ou mesmo que em relação a outra pessoa eu tive uma fala que não foi a mais assertiva, mas qual foi a minha intenção? Ou mesmo que o outro tenha sido infeliz na sua colocação, qual foi a intenção do outro? Fique com a intenção, tá? Então vamos recapitular. Primeira coisa, perceber a emoção. Percebe o que está sentindo. Percebeu que desestabilizou, que a outra pessoa desestabilizou? Vai para o silêncio. Por quê? Para poder se acalmar. Quando a gente fala sobre o efeito da emoção, geralmente nós vamos ter uma atitude da qual depois a gente vai se arrepender, tá? Terceiro, pensa sobre o que aquela emoção quer te dizer. Qual é a causa disso? Né? Ela quer me dizer para prestar mais atenção, para me preparar melhor, para pensar mais antes de falar ou de agir. Enfim, ela sempre tem um recado para me dar. E após isso, como que eu lido com esta situação de uma forma positiva, de uma forma assertiva? E aí, anotou os passos? Agora é treinar. Treinar a acalmar, treinar a sensibilidade, porque quando eu treino o acalmar e treino a minha percepção, lapido a minha sensibilidade, eu tenho mais condições de quando, sob o efeito da emoção, me lembrar disso tudo que nós estamos passando aqui neste momento. Então, nós precisamos nos dedicar ao nosso desenvolvimento. Lembrando do que é fundamental para a gente atingir aquilo que a gente quer, para a gente viver a vida que a gente deseja. Vamos fazer uma pequena pausa? Faça suas anotações, suas reflexões, né? Vai pegar um cafezinho, uma água, tomar um ar e retornamos no próximo vídeo. Até daqui a pouquinho!